Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja gostando das nossas palestras e ministrações, mas eu vou além. Eu espero que você, além de estar gostando, você está entendendo plenamente o que está sendo ensinado e, consequentemente, está colocando em prática tudo isso. Se você está fazendo isso, você é mais um das inúmeras que estão se beneficiando de tudo aquilo que é ensinado aqui no nosso ministério. Mas uma palestra minha, pessoalmente, aí, aonde você se reúne, na cidade que você está, basta que você faça contato com esse WhatsApp 9904. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, minha gente, abençoados e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2025. Estamos no ar novamente e hoje eu tenho um tema maravilhoso chamado Conhecedores do Bem e do Mal. Se você é novo por aqui, nova por aqui, se você é inscrito há poucos dias, receba nosso abraço, muito bem-vindo, muito agradecido pela tua inscrição, pela tua confiança. Nós esperamos que essas palestras e ministrações frutifiquem a seu favor, dando frutos na sua vida, frutos esses positivos, visando ajudar e colaborar para que você tenha vida nesses dias melhores durante essa vida. Essa é a ideia. Portanto, muito agradecido pela tua audiência. Nós estamos naquele períodozinho de ajuste, aqui nos minutos iniciais. Bem-vinda, Olga, muito agradecido pela ajuda. Fale aí, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, como é que está chegando tudo por aí? Espero que tudo esteja bem, verdade? Temos ainda aqui um tempinho antes da gente entrar definitivamente. Convide alguém, inscreva-se no canal e deixe o teu like, tá bom? Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou,
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, como vai? Eu espero que você esteja desfrutando das ministrações e palestras que nós temos feito aqui. Mas, sinceramente, eu espero muito mais que você esteja entendendo o que nós estamos ensinando. E vou além, espero que você esteja gostando, entendendo e colocando em prática todos esses ensinamentos que nós temos distribuído no nosso canal. Sendo assim, você já faz parte das pessoas que estão dando seus depoimentos, seus testemunhos dos benefícios que começaram a usufruir positivamente a partir do compreenderam e colocaram em prática as informações que nós ensinamos. Mas eu estou aqui por outro motivo. Se você deseja uma palestra minha pessoalmente aí na cidade onde você se reúne, basta você fazer contato com este celular que aparece aqui na tela, 21 99 104 888. Recebendo tua mensagem, vamos nos colocar de acordo e, sendo possível, eu terei imenso prazer em atender o teu convite e a tua solicitação e realizaremos ao vivo, presencialmente, uma palestra aí, aonde você está. E dessa maneira, vocês reúnem contigo, poderão também desfrutar desse conhecimento e dos benefícios que esse ensinamento tem causado, tem trazido na vida de milhares de pessoas. Espero te ver logo, aguardo o teu contato, até breve. É isso aí, abençoados, agora aqui definitivamente com você. O tema de hoje se chama Conhecedores do Bem e do Mal. Muito agradecido pela sua audiência, para mim é muito importante saber que você está aí desse lado, atento, atenta, muito agradecido pelo feedback, dizendo que o áudio e o vídeo estão legais, estamos tentando melhorar a cada dia mais. E então hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2025, o programa se chama Renove Sua Mente e essa é a intenção. Nossa intenção é renovar a sua mente através dessa informação, desse conhecimento. Aqui não é uma religião, não é uma igreja, não é uma denominação nova que apareceu com uma coisa nova. Não, nós somos um centro educativo que compartilha uma informação que promete fazer mudanças permanentes na vida de uma pessoa. Desde que essa pessoa ouça atentamente, compreenda, coloque em prática, e a própria pessoa vai se dar conta nos dias atuais, isso não é para daqui a não sei quando, não, isso é para agora. Nos dias atuais, a própria pessoa vai se dar conta dos benefícios que essas informações têm causado em suas vidas. Eu costumo chamar esse trabalho que fazemos aqui, eu me costumo colocar na posição de semeador. Eu sou um semeador que está semeando uma informação. Essa informação eu chamo de sementes. E você, eu chamo carinhosamente de o bom terreno. Então essa semente que eu lanço daqui, ela cai aí no bom terreno e dá fruto, porque o bom terreno frutifica, verdade? E então, essa semente é para você refletir, certo? É para você parar e pensar naquilo que o Pedro Kelly está falando. Portanto, pegue papel, caneta, porque eu penso que você vai ter algumas coisas importantes que anotar durante o nosso programa de hoje. A nossa palestra está preparada com muito carinho, né, para alcançar o teu coração, o teu entendimento e dessa maneira consolar você e principalmente libertar. Eu vim para isso, para libertar os cativos, né? Aqueles que estão presos em suas crenças limitantes, muitas delas colocadas pelo sistema religioso. Mas eu quero te apresentar alguns dos nossos abençoados participantes aqui da família RCC. Então essa vinheta ela é composta
né, de um áudio que me foi ofertado pela nossa moda Delma, lá de Aracaju, um grande abraço para ela, né, e o vídeo é adornado com as fotos de alguns de vocês. Se a tua foto não aparece aqui, é porque você não mandou ainda. O WhatsApp está aqui na tela, você pode mandar a sua foto se você quiser, e nossos colaboradores que aqui estão vão incluir. Nos próximos dias a gente vai ver você. Mande tua foto para cá. Agora não saia daí porque é 1 minuto. Eu vou e volto. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem, aqui de novo com você, muito agradecido a todos vocês que estão atentos aí. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se, deixe teu like e compartilhe os nossos links. O tema de hoje se chama Conhecedores do Bem e do Mal. Pedro Kelly, tá falando de quem? De você, de mim e de todos os filhos de Deus, porque nessa terra todos somos seus filhos. Em Gênesis capítulo 3, verso 22, Deus, o nosso Criador, aquele ser que nos criou, ele fez a seguinte afirmativa: eis que agora o ser humano é como um de nós. Depois a gente tem que explicar esse nós aqui, é verdade? Sabendo, ou melhor, conhecendo o bem e o mal, ou seja, lá no princípio, quando o primeiro casal teve uma abertura de mente, e você não vem aqui querer me falar que foi porque Eva comeu a maçã, porque isso é uma analogia, verdade? Isso é figurativo. A árvore do conhecimento. Eu conheço mangueira, abacateiro, laranjeira, limoeiro, parreira, mamoeiro, amendoeira, mas eu não conheço, nunca vi árvore que tem um fruto pendurado escrito bem e mal, não. Então isso é uma analogia. Estamos aqui falando entre maduros, verdade? Então ali o Criador disse, bom, agora Eva fez alguma coisa que despertou no entendimento de ambos uma coisa que somente o Criador possuía. O quê? O conhecimento do bem e do mal. E isso os tornou iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. O tempo passou e eu hoje sou conhecedor do bem e do mal, assim como você que está me assistindo é conhecedora do bem e do mal. Muito bem. Portanto, já é para você compreender, já é tempo disso, verdade? Que Deus está acima do bem e do mal. Deus não é o bem e o diabo é o mal, e ficam lá aquela briga infinita, eterna. Não, nada disso. Deus criou ambos. Deus, se você quiser ouvir uma palavra bem pesada, eu vou te falar agora. Deus criou as duas. Deus é bom e Deus é mau, porque Ele criou as trevas e criou a luz também. Deus criou o diabo para ser diabo. Eu penso que as pessoas que são religiosas têm muita dificuldade conosco,
porque elas não conhecem essas sementes. Mas o que eu estou te dizendo está com base, está registrado aqui, entendeu? Onde diz que Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus criou o diabo. Peraí, só um instante aqui que eu... Peraí. É isso aí. Então, Peraí. Ok. Deixa eu tirar esse som aqui. Muito bem. Então, os religiosos pensam que Deus é só o lado bom. E o lado mal foi uma invenção, foi uma criação do diabo. Eu gostaria de dizer para você e te lembrar que só existe um Criador. Você não pode, religiosamente falando, dar poderes de Criador a um ser que é nada mais, nada menos que uma criatura, criado com um propósito, certo? O diabo foi criado com o propósito de ser diabo. Não podia, nem tinha opção do diabo se converter. Não, isso não funciona desse jeito. Bom, vamos voltar aqui. Então, todos os filhos somos conhecedores do bem e do mal. Eu quero levar você agora aqui para Hebreus capítulo 5, verso 14, que diz o seguinte, presta atenção. Eu vou ler aqui na minha versão, depois eu vou fazer uns comentários para você me acompanhar. Vou pedir aí a tua opinião. Porém, o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Ponto. Então, eu quero fazer aqui contigo uma breve análise poderia ser mais, mas vamos nos prender aqui em 3 versões bíblicas diferentes. Primeiro, eu vou ler para você novamente, nesta versão que aqui está, que é a que eu mais gosto. Vou virar para você, não sei se você vai conseguir alcançar. Aqui é o Antigo e Novo Testamento da Bíblia protestante, certo? Porque a Bíblia católica ela tem 73 livros, essa aqui só tem 66, porque aqueles que fizeram o protestantismo decidiram que havia alguns livros que não estavam muito bons segundo o que eles pensavam lá, e, bom, essa é outra história. Então olha, antiga versão de Cassiodoro de Reina de 1569, século XVI, e portanto essa Bíblia que eu uso aqui, eu tenho esse privilégio de usar essa Bíblia que é uma Bíblia do século XVI. Vou ler de novo, Hebreus 5,14, diz assim, porém, o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Pronto. Agora eu vou ler para você a versão em português. Essa que eu li para você agora está em espanhol. Tá bom? Então eu estou lendo e traduzindo literalmente. Assim, ao vivo aqui para você. Agora eu vou ler para você o que diz a Bíblia Almeida, revista, né? A Bíblia Almeida corrigida de 2011. O mesmo verso, Hebreus capítulo 5, verso 14, diz assim, mas o mantimento sólido, aqui diz o alimento sólido, o mantimento sólido é para os perfeitos, aqui diz, é para os que alcançaram maturidade. Em português diz, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, e aqui diz, aqueles que pelo uso, e em português diz, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Viu? Há uma discrepância, certo?
Porque quando você ouve falar assim, o alimento sólido é para os maduros para poder discernir. Ok. Mas quando você ouve falar assim, o mantimento, aí você fica meio assim. Agora eu vou ler para você uma versão literal, traduzida do grego para o português. Porque você sabe que o chamado Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? Um grego corriqueiro naquela época. Então, uma tradução literal do grego para o português do mesmo versículo, Hebreus 5,14, diz assim, presta atenção que diferente. Alimentos sólidos são perfeitos para aqueles que, por meio do sexto sentido, têm seus sentidos treinados para distinguir o bem e o mal. Diferente pra caramba, verdade? Caramba, se fala até em sexto sentido, porque literalmente no grego está escrito assim. É claro que os padres Reina e Valera e o padre João Ferreira de Almeida, também era sacerdote católico, todos eram, eles adaptaram palavrinhas de acordo com as suas culturas. Mas o que nos interessa aqui é o tal do distinguir ou discernir o bem e o mal, para aqueles que pelo uso conseguem discernir o bem e o mal. Aí eu te pergunto, como é que você seria capaz de discernir alguma coisa, ou seja, optar entre ambos, bem ou mal, sem conhecer os dois lados? Pedro Kelly, impossível. Claro. Então, para conhecer algo, você tem que ter, em algum momento, tem que ter tido contato com aquele algo. Quando nos referimos a bem e mal, ter contato com bem e mal passa necessariamente por cometer tanto um quanto o outro. Alô? Então anota essa aí. Todo mundo comete erros e faz coisas más, às vezes. Sim ou não? Por causa da culpabilidade que as religiões incutem nas pessoas com relação ao mal, muito poucas pessoas admitem isso. Todo mundo quer ser o bambambam. É daí que nasce aquela palavrinha que a gente chama de hipocrisia. Entendeu? Por quê? Porque enquanto estivermos vestidos por esse corpo humano, nós teremos possibilidade de, em situações que se apresentarem diante de nós, cometermos o bem. Mas também nós temos que ser maduros para poder compreender que em algumas situações, vamos falar do que já passou, é verdade? Nós cometemos o mal, porque erramos, magoamos alguém, defraudamos alguém, um sócio, um familiar, um relacionamento amoroso, sentimental. Quantos de nós já cometemos erros a esse respeito, com esse respeito? Ou a esse respeito, a respeito disso, melhor dizendo? Verdade? Agora, por que você e eu cometemos, em algumas vezes, tanto o bem quanto o mal? Aí se manifestou na nossa vida aquilo que está escrito aqui, pelo uso, os quais, pelo uso, têm os sentidos exercitados para discernir. Então quer dizer que para que eu possa discernir alguma coisa, eu tenho que ter cometido em algum momento para eu saber qual é o sabor que aquilo tem. Eu não quero mais esse sorvete não. Pô, sorvete ruim, creme de ovos. Quando eu era criança eu vendi picolé, se você não sabe. Pedro Kelly tinha 9 anos, já gostava de ganhar dinheiro. Sempre gostei de trabalhar.
sempre. Eu limpava fossa quando era criança, porque eu queria dinheiro, meu pai não podia me dar. Então eu batia no portão dos vizinhos lá e perguntava se queria que limpasse a caixa de gordura, a fossa, ou capinasse o jardim, ou varresse o quintal, qualquer coisa. E às vezes eu conseguia e ganhava meu dinheirinho, ia para o cinema, pá, e tal. Então eu vendi picolé também quando era criança, né? E tinha um tal de um picolé lá, creme de ovos. Teve um dia que eu enchia o isopor de creme de ovos, achando, lançamento, vai arrebentar. Que nada, não vendeu nenhum. Ruim pra caramba. Mas a você só podia dizer que o picolé de creme de ovos era ruim se tivesse provado. Para quê? Porque agora, quando eu te apresentar um picolé de limão e um picolé de creme de ovos, você vai poder discernir. Por quê? Porque você já usou os dois. Você já cometeu, provou. Sacou? Vamos ler de novo? Com essa ótica, né? Diz assim: o alimento sólido, ou seja, as palavras que eu ensino, certo? É para os que alcançaram maturidade, para essas pessoas que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Ok. Então vou repetir essa frase aqui, porque ela é muito importante que você tenha isso bem claro. Todo mundo comete erros e faz coisas más às vezes. Por causa da culpabilidade que as religiões incutem na mente das pessoas, muito poucas pessoas admitem que cometem erros. Mas não adianta, porque admitindo ou não admitindo, todos erramos. E também acertamos. Muito bem. Agora, para ser igual a Deus, para sermos iguais a Deus, né, nós temos que conhecer bem e mal. Sim ou não? Ok. Esse é o elo dito pelo Criador, para que você não diga que eu estou inventando. Gênesis 3:22. O que te tornou igual a Deus foi conhecedor do bem e do mal. Não foi outra coisa. Ele não disse isso. Ele só disse isso. Agora o ser humano é como nós, ele é conhecedor do bem e do mal. Então, vamos agarrar com isso aí, tá bom? Então, para sermos iguais a Deus, teríamos que ter conhecer. Bom, agora, para conhecer, olha como é que uma coisa leva a outra. Para conhecer, tem que discernir, tem que provar, tem que conhecer, tem que provar. Para poder discernir. Discernir significa distinguir e optar. Não, eu quero esse aqui. Não, eu quero esse aqui. Certo? Agora, para identificar o que é o bem e o que é o mal, tem que ter cometido. Então, uma coisa vai levando a outra. Só depois disso é que a pessoa está capacitada a discernir para poder evitar o mal. Chegamos no âmago do que eu quero te dizer hoje. Porque a ideia aqui não é que ficar arrumando desculpinha para todo mundo sentar em cima do mal e ficar, não é isso, porque o mal faz mal. O problema é que às vezes a gente comete. Então, a gente tem que ter atenção, os sentidos exercitados para poder discernir. Discernir para quê? Para evitar aquilo que é inconveniente, cara. Isso é tudo. Para evitar, você tem que conhecer. É como uma comida, um prato. Aí eu não gosto de comer essa comida porque me cai mal. Por que você sabe disso? Porque você já provou um dia e te fez mal. Então agora você pode discernir. Por quê? Porque você foi exercitado pelo uso. Entendeu? Onde é que está a religião aqui? Pedro Kelly, a religião está longe disso. É claro, porque a religião condena quando a pessoa faz o mal.
mas não explica por que foi que o próprio Deus foi que colocou essa pessoa dentro de um corpo que arrasta a pessoa para fazer o mal. Não tem sentido, cara. Tem que ter uma explicação, e eu estou te dando. Pelo uso sem medo. Alô? Eu, Pedro Kelly, já cometi muitas coisas más. Eu tenho coragem de contar aqui para você diante das câmeras. Não é o caso hoje. Mas eu já fiz muita coisa feia, bicho. Eu não sei o que você está pensando aí, que é que eu já fiz, mas certamente o que você está pensando que eu já fiz, eu já fiz. Fiz. Se foram coisas más, fiz. Não é que eu as continue fazendo elas. Por quê? Porque pelo uso meus sentidos foram exercitados e agora eu posso discernir e evito. Está me entendendo? Tomara que sim. Isso é maduro para os que alcançaram maturidade. Hebreus capítulo 5, verso 14. Isso aqui não é um tema para sistema religioso. O sistema religioso, ouvindo isso aqui, vai sair fumaça da sua cabeça. Vamos fazer um intervalo pequenininho que eu quero que você saiba que eu gostaria de ser convidado para dar uma palestra pessoalmente aí onde você está. Eu espero que você esteja desfrutando das ministrações e que nós aqui. Eu espero muito que esteja entendendo, estamos em... E vou além. Espero que você esteja gostando, entendendo e colocando em prática. Vamos deixar isso quieto, porque a gravação não está legal, não está rodando bem. Então vamos continuar aqui. Mas você já sabe, se você deseja uma palestra aí onde você está, faça contato por esse WhatsApp que está na tela. Tá bom? Eu aguardo aí o seu contato, se essa for a sua vontade. Não precisa, se você é um líder, né, de alguma congregação, não precisa ficar preocupado porque eu não quero tomar a igreja de ninguém. Eu gostaria de colaborar para o progresso dessa palavra, inclusive indo pessoalmente até aí. Bom, então é preciso conhecer para poder discernir. Discernindo, você tem mais condições de evitar aquilo que é inconveniente. Ok. Romanos capítulo 7, verso 19, né, e 20. Preste atenção. Se isso aqui, de repente, não já aconteceu com você. Preste atenção aqui, ó. Porque eu não faço o bem que eu quero, senão o mal que eu não quero, isso eu faço. E se eu acabo fazendo aquilo que eu não quero, já não sou eu quem faz. Mas quem faz isso, na verdade, é o pecado que mora em mim, isto é, na minha carne. Então, vamos colocar aqui uma palavra, porque eu já não faço aquilo que é correto. Vamos trocar o bem pelo correto, porque é isso que ele está dizendo. Fazer as coisas corretas. Ser uma pessoa que tenha lisura nas coisas, honesta, sincera, em todos os sentidos. Essa é a tua intenção, sim ou não? Claro. Agora, para fazer isso, você tem que discernir entre bem e mal, sim ou não? É. Mas você é conhecedor do bem e do mal. Sou conhecedor. Agora você precisa entender que você não deve sentir culpa quando você fizer alguma coisa má, ruim, errada. Por quê? Porque se isso, porventura, acontecer na sua vida, é porque você foi levado a fazer isso. Não é que você seja uma pessoa que tenha prazer em defraudar ninguém, mas de repente, naquela situação lá que você viveu, você acabou defraudando aquela pessoa, aquela família. Não sei. E de repente você vive aí com um remordimento, um remorso, né? Com
essa coisa te angustiando, te fazendo mal, eu quero te fazer um convite, deixe essas coisas para trás, porque eu quero consolar você com esse ensinamento. Eu não faço o bem, o correto que eu quero fazer, eu acabo fazendo o mal ou o incorreto. Puxa vida, eu não queria entristecer o coração daquela mulher. Por quê? Porque eu não vou ficar com ela. Aquilo foi um flerte. Aquilo foi um fim de semana. Aquilo foi um amor de carnaval. Não tem isso por aí? Aquilo foi um passeio em Las Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Eu não queria maltratar aquela mulher, mas ela está sofrendo pra caramba. Por que eu não deveria ter feito aquilo? Porque eu sou casado. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Eu nunca fui a Las Vegas ainda vou, mas até agora eu não fui ainda. Eu estou te dando um exemplo. Porque pode ser que você já tenha feito isso com uma mulher. Ou você já tenha feito isso com um homem. Você não queria deixar ele entristecido, mas acabei deixando. Por quê? Porque eu queria fazer tudo corretamente, mas não deu. Tem algo em mim que me levou para fazer o errado. Não tem? Tem. Você já sentiu isso? É claro, você é um ser humano igual a mim. Todo ser humano passa por isso. Então, e se eu faço aquilo que eu não quero, já não sou eu quem faz. Mas quem faz isso é o pecado que mora na minha carne. Está me entendendo, abençoado? Então, para fazer você entender isso, o Criador dividiu isso em leis. Preste atenção, que agora que está ficando gostoso para amarrar todo o pensamento, tá? Romanos 7:21. De maneira, olha só que profundidade. De maneira que, querendo eu fazer o que é correto, eu encontro uma lei que o mal, ou aquilo que é a tendência para o incorreto, está em mim. Uma pessoa, para admitir isso aqui, tem que estar madura. Está em mim. Porque, olha a explicação, vê se não é o que acontece contigo. Porque, segundo o Espírito, o homem interior, eu me deleito na lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Poxa, é não querer a mulher do próximo, por exemplo, não roubar a carteira do Pedro Kelly, não matar. Isso é o que a gente, A gente quer viver bem, bacana com o vizinho, cumprimentar esse, aquele, aquela, todo mundo. Cheguei, saí, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, vivo bem, todo mundo me ajuda, quando eu posso eu ajudo todo mundo. Caramba, como a minha vida é maravilhosa, verdade? Verdade. Eu tenho prazer em viver assim. Isso é segundo o Espírito, o homem interior. Verso 23. Mas, tem um porém. Vejo uma outra lei diferente da lei que está no Espírito, nos meus membros. Ou seja, no corpo biológico. O corpo biológico tem uma lei diferente da lei que está no Espírito, que se rebela contra a lei da minha mente. Ou seja, a lei que está no corpo biológico, ela se rebela contra a lei do Espírito que está na mente. O problema é que eu estou socializando, eu estou em vida biológica, eu estou metido dentro de um corpo biológico, por isso que me leva cativo a lei do pecado que está em meus membros. Ponto. Quer dizer que o Criador dividiu isso em duas leis. Existe uma lei que está na tua mente, existe uma lei diferente que está nos teus membros. Muitas vezes, a lei que está nos meus membros ganha a decisão. E eu vou lá e meto os pés pelas mãos, faço um monte de bobeira
E depois eu falei, caramba, rapaz, não era isso que eu queria fazer, mas acabei fazendo. E agora? Não pode voltar o tempo, Pedro Kelly. Agora vai haver consequências. Caramba, isso é forte, verdade? É o dia seguinte. Não tem pílula do dia seguinte para voltar ao tempo e não fazer aquilo que não deveria ter feito. Ai, não. Tem não, cara. Já era. Bebeu demais. Já era. Vai ter consequência. Gastou no cartão aquilo que não deveria. Já era. Vai ter consequência. Entendeu? E vai por aí. Então não tem como fugir disso. Como é que você vai fugir de uma coisa dessa? Pedro Kelly, só morrendo, né? Você quer morrer? Eu não quero não. Aqui é tão bom. Então tem que arrumar um jeito de tirar as pedras do caminho. E a primeira pedra que você deve tirar do seu caminho é a religião. Por quê, Pedro Kelly? Porque ela, por não entender isso, ela não te explica isso. Muito pelo contrário, ela te cobra aquilo que você não pode dar. Entendeu? Porque em algum momento você vai errar. Vai errar. Em algum momento você vai cometer uma falha. Você não quer fazer o mal, mas tem uma lei nos teus membros que guerreia contra a lei da tua mente. Se você não estiver bem maduro para discernir entre ambos e optar, porque você pode optar pelo errado, mas antes de cometer, você que é maduro precisa saber que haverá consequências. Para depois não dizer que a cigana enganou, né? Outro dia eu recebi aqui no WhatsApp uma queixa de uma pessoa que depois me bloqueou. Acho que ele não gostou da resposta. Não foi isso não. É que eu demorei um pouquinho, algumas horas para responder, e ele ficou botando interrogação. E quando eu respondi, eu notei que ele nunca viu a resposta, ele me bloqueou. Ele comentou assim: poxa, será que a pessoa só nasce para sofrer? Porque a minha vida é pagar conta, eu trabalho em 3 trabalhos diferentes, em 3 empregos diferentes, vivo sofrendo, não posso desfrutar de um feriado, de um Natal, não sei o quê e tal. E eu, antes de respondê-lo, eu li algumas vezes, porque às vezes eu faço isso, as pessoas fazem contato comigo, e eu, antes de responder, eu leio atentamente, falo, onde essa pessoa quer chegar? Por quê? Porque por aquilo que a pessoa me diz, eu posso imaginar o que ela tem em sua mente. Uma pessoa que me diz que nasceu para sofrer, que trabalha em 3 trabalhos diferentes e o dinheiro não dá, você já sabe qual é a solução. E ele falou, por que Deus faz isso? Pô, a culpa é de Deus ou você está gastando mais do que ganha? Pô, eu não estou aqui para perder tempo, né? Para ficar, não sei o quê. Não, pessoal, é o seguinte, deixa eu te falar. Primeiro, Deus não tem nada com isso, esse pensamento é religioso, assim mesmo, nessas palavras. Segundo, o que você deve fazer? Você deve levantar os seus custos, saber quanto você custa por mês, certo? Eu custo isso aqui por mês, fixo. E quanto você ganha? Eu ganho, por exemplo, eu custo 1.000. E quanto você ganha? Eu ganho 1.500. Então você não pode gastar 2.000. Porque se você gastar 2.000, você vai se endividar todo mês em mais 500, em mais 500, em mais 500. No final do ano são 6.000 fora os juros e a correção. Aí depois vai dizer que foi Deus. Deus não tem nada com isso não, cara. Quando a gente se atrapalha, é porque a gente fez alguma coisa errada. Ponto. Mas as pessoas têm dificuldade de admitir isso e terceirizam a culpa, como se isso fosse possível. E como eu não estou aqui para perder tempo, eu vou responder o que tem que responder. Aí, me bloqueou. Então, um maduro, o bom cabrito não berra. É um ditado popular, é verdade? Um maduro, ele sabe, bom, eu tenho sentidos exercitados, porque eu já conheci o bem e o mal, certo? Para poder discernir, se apresenta uma situação na sua vida.
você analisa. Eu vou para a esquerda ou para a direita? Não, vamos para o negócio de esquerda e direita, que eu detesto isso. Eu vou para um lado ou eu vou para o outro? Verdade, ok. Então o que acontece? Se você escolher ir por este lado, o resultado será esse. Se você escolher ir por esse lado, o resultado será esse. Só pode fazer isso uma pessoa exercitada pelo uso. Essa pessoa pode discernir isso aí. Certo? Certo. Por quê? Porque ela já conhece aquilo. Aí vamos supor que ela opte pelo caminho equivocado, errado, sabendo que ninguém vai nisso enganado. Ninguém engravida sem querer. Ninguém se endivida sem querer, filho. Ninguém trai o outro sem querer. Não, para com isso. Vamos botar o pé no chão e vamos falar a verdade, que a gente não está aqui para perder tempo. Vamos falar o que é verdade? Vamos. Ok. Então você já sabe o que vai acontecer antes. Aí depois que acontece, é justo chorar? Não. Por quê? Porque você sabia. Então a cigana não enganou ninguém. Correto? Não tem como fugir disso. Pronto. Aí eu afirmo agora, eu ia dizer pergunto, mas pergunto não é o caso. Eu vou afirmar aqui. Não é verdade o dito pelo sistema religioso que Deus espera de nós que sejamos 100% corretos. Se Ele mesmo foi quem colocou a gente dentro de um corpo que tem uma lei diferente da sua vontade. Eu tenho certeza que você está concordando comigo. Aí eu te pergunto, aonde é que tem espaço aqui para o sistema religioso? Não tem. Simplesmente não tem. Ai, tomara que você esteja desfrutando bastante hoje. Você vai ouvir agora Idade. Certa vez, ainda frequentando o sistema religioso, uma etapa material e financeira bem difícil, de forma que um dia uma irmã se aproximou de mim e falou o seguinte: meu irmão, o diabo está com sede na tua vida e é ele que está atrapalhando as tuas finanças. E aquela palavra me caiu pesada, de tal maneira que eu fui para casa meditando bastante naquilo que eu havia escutado daquela pessoa e pensando na dificuldade da minha vida material e financeira daqueles dias, até que eu resolvi fazer uma coisa importante. Eu comecei a me analisar com toda sinceridade e honestidade comigo mesmo. Comecei a pensar no que eu estava fazendo. Caramba, eu era membro fiel da igreja, eu era batizado, eu orava, eu expulsava demônios, eu frequentava com assiduidade, eu estava presente em qualquer momento que aquela congregação precisava da minha presença. Então, analisando dessa forma, eu não conseguia perceber a lacuna ou a falha para que aquele tal diabo, tal de sede, atrapalhando a minha vida financeira, e eu não conseguia entender aonde é que estava a falha em relação a isso. O tempo passou e até que um dia eu fui fazer um curso de gestão financeira com a intenção de aplicar essa gestão financeira na empresa na qual eu era sócio, ou da qual eu era sócio. Naqueles dias eu era sócio de uma empresa locadora de automóveis, se chamava Cotes Automóveis, ali no Rio de Janeiro, na Avenida Intendente Magalhães, número 10. Então, fui fazer aquele curso, me inscrevi, e num dado momento daquela palestra, ouvindo atentamente, anotando tudo, verdade? Aquele palestrante falou algumas coisas que fizeram literalmente com que acendesse na minha mente uma luz que nunca mais se apagou. E eu descobri, ainda me faltavam duas coisas
para que a minha vida material e financeira tivesse o sucesso que eu esperava, que eu desejava. Verdade? Então eu concluí, bom, primeira coisa, organizando, eu descobri que eu estava gastando mais do que aquilo que eu ganhava. E ali eu descobri a ciência de nunca gastar mais do que aquilo que se ganha, pelos motivos óbvios, verdade? Mas muitos de nós nos atrapalhamos em alguns momentos da vida com essas facilidades que existem para crédito, cartões e tal. Você sabe como é que, ou imagina como é que são essas coisas, e eu estava nessa etapa, naquele momento. E a segunda coisa que eu descobri com aquele palestrante foi na minha semeadura, no lugar onde eu congregava. Então, eu orava, expulsava demônios, fazia, casava e batizava, mas me faltavam essas duas coisas: organização financeira para não gastar mais do que ganhava e semear. Então, comecei a fazer, alistei quanto eu custo, quanto o que está faltando, vamos organizar corretamente, pouco a pouco foram se organizando, de tal maneira que para que se manifestar e financeira, glória tremenda, e sendo educado, hoje eu posso que aquela informação passou para mim, minha vida material e financeira, de tal maneira, gratidão de ajudar a você e precisando ouvir o que eu estou falando aqui. Então eu continuei produzindo, bem, aqui de novo com você, muito agradecido a todos vocês, abençoados e abençoadas, que nesse momento estão conectados. Declaro você reinando em vida, declaro você em paz, declaro você colocando em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui. Muito agradecido pela sua semente, você que está semeando agora. Já recebi aqui alguns avisos de alguns abençoados que já estão semeando. Eu declaro a multiplicação na sua vida em todas as áreas. Domingo nós temos outro interessante tema. Eu tenho certeza que pouco a pouco a sua vida vai entrar numa nova glória por causa dessas sementes que são plantadas aqui. Eu tenho certeza que você está refletindo, você está parando, pensando, e eu te declaro reinando em vida paulatinamente com esse entendimento. Então, domingo ao vivo às 10h30 da manhã, até lá, tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados! Se você ver um post e outros assuntos, eu te convido no nosso canal